Fala turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Paulo Barreto e você está num canal voltado para apostas esportivas. Hoje a gente vai falar análise de time e eu vou falar, cara, como é que eu me preparei para a Série C de 2019, um dos campeonatos que eu mais lucrei em toda a minha carreira, tá bom? Então vou trazer essa análise aqui para vocês do time do Ferroviário, tá bom? Mas eu fiz uma análise muito parecida, né, bem próxima para todos os times da competição. Então vamos a ela. Primeiro, comecei com análise de números, tá bom? Então a gente tem os números do Ferroviário na temporada em 2019. Ferroviário que disputava Copa do Brasil, Campeonato Cearense, tá bom? E a Supercopa Cearense, campeão da Taça Fares Lopes versus o campeão do Campeonato Estadual. Então o time tinha 16 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 27 gols feitos e 23 gols sofridos. Ou seja, um time que bastante gols em suas partidas. Bom, nesse mercado de gols, né, eu separei ali o casa e fora, mostrando que a média de gols em casa era bem maior, né? 3,6. Isso é a média do jogo, não a média de gols feitos do Ferroviário. Bom, uma análise que eu fiz também foi sobre alguns mercados, né? O mercado de over 2,5, então tem a porcentagem aí de quando ocorre, né? Então, em média, 62,50% de over 2,5. Mercado de BTTS, tá bom? 68,75, 80% bateu o BTTS em casa, tá bom? CS significa clean sheets. Clean sheets, né, quando você vai traduzir ali, é lençóis limpos, né? E nesse caso é quando o time não toma gol, tá bom? Então você veja que em casa, apenas em 10% dos jogos, a equipe do Ferroviário não tinha tomado gol, evidenciando uma fragilidade defensiva da equipe. Bom, FTS, né, é um dado que significa quando o time não marca gol, quando ele falha ao marcar gol, né? Quando naquele jogo ele não marca nenhum gol. Então perceba que em casa o Ferroviário é 0%, ou seja, ele marcou gols em todos os seus jogos em casa, mostrando aí a força do seu ataque, tá bom? Tem que lembrar e medir, como eu disse, né? Aí é campeonato estadual e o Ferroviário enfrentava, né, os times do campeonato estadual cearense. Bom, após essa análise numérica, a gente parte para uma análise mais profunda, uma análise do elenco do time do Ferroviário, tá bom? Então, no elenco do Ferroviário está aí todos os jogadores pertencentes ao elenco, pelo menos até aquele momento, né? Goleiros, laterais, né? A idade de cada um e algumas características, né? Então você pega aqui, por exemplo, o goleiro Diego, né? Que foi base do Flamengo, por exemplo. Ele fez um bom campeonato pelo Floresta e foi contratado pelo Ferroviário. A gente tem o Lucas Mendes, né? Goleiro muito limitado. Como é que eu coloquei esse muito limitado? A partir das minhas observações, né, feitas durante o Campeonato Cearense. Foi um campeonato que eu assisti com muita intensidade, né? Assisti muitos jogos. O Zeca, que também tinha chegado recentemente, tinha feito apenas 3 jogos pela Portuguesa do Rio. Você tem um Edson Cariús lá embaixo, que era o principal jogador do time do Ferroviário nessa temporada. Inclusive tem feito um jogo sensacional contra o Corinthians na Copa do Brasil, não sei se vocês lembram, marcando gol inclusive e chamando a atenção de outros clubes. Posteriormente foi contratado ali pela equipe do Fortaleza e atualmente voltou para a equipe do Ferroviário. Então ele tinha 0,8 gols de média nessa temporada. E aí você tem alguns outros exemplos, né, que eu vou falando de alguns outros jogadores, né, da boa dinâmica ali do Jean no meio campo, né, o da Silva fez o gol do título da Copa dos Campeões. O Ferroviário nessa temporada venceu a equipe do Ceará, né, na Copa dos Campeões com esse gol aí do da Silva. Foi lá no segundo tempo, inclusive a gente pegou até um green no canal lá do Arquibancada Cariri na época, que eu tinha lá no Telegram gratuitamente, tá bom? Então conhecer o time é fundamental. Quem vai trabalhar em ligas menores, onde as estatísticas são poucas, esse conhecimento, né, de jogador, de saber quem é o zagueiro, saber quem é
os principais jogadores da equipe, é fundamental para que você possa ter uma lucratividade nesse tipo de campeonato. Então quem vai trabalhar com estadual ano que vem, quem vai trabalhar campeonato da Série C, campeonato da Série D, divisões de base, conhecer os jogadores é fundamental. Bom, tem uma análise aqui do último jogo que o Ferroviário fez, à época, né? Ele jogou contra o Ceará e perdeu de 2-6, né? Então foi 6-2 para a equipe do Ceará, um jogo com muitos gols, né? Característica do Ferroviário, como a gente viu antes, isso era semifinal do Campeonato Cearense da época, e o Ferroviário foi eliminado. Então a equipe jogou no 4-5-1, apesar desse esquema só com um atacante, o time teve muitas fragilidades defensivas nesse jogo, né? Então aí tá todos os jogadores, esse G significa quem fez os gols, que foi o Leanderson e o Netinho, né? Os jogadores que entraram no segundo tempo, Emerson Catarina, jogador muito rodado aqui no futebol cearense, por exemplo. Isaac Prado é um atacante pesado, um atacante meio que no estilo Cariús, só que um cara mais forte, um cara mais alto. Mas na realidade, a equipe não foi para um Ceará com força máxima, né? Lembrando que Ceará e Fortaleza entram no Campeonato Cearense apenas na segunda fase, muitas vezes ali ainda jogam um time misto e tudo mais. Nessa reta final, o Ceará colocou seus principais jogadores e venceu de certa forma com tranquilidade a equipe do Ferroviário, coisa que é esperada de um time de Série C contra um time de Série A, tá bom? Então, uma característica importante desse jogo, né, é que o time não conseguiu ter a posse de bola, e isso era característica do Ferroviário nas partidas do Campeonato Cearense até ali. Era um time que jogava muito com a posse de bola, porque não tinha muita velocidade pelos lados do campo, né? O elenco não foi produzido com essa volúpia pelos lados do campo, e eu vou já falar por quê em outras características aqui na nossa próxima tela. Informações importantes, né? Vamos para algumas informações importantes. Nesse período de fim de campeonato estadual para início de Série C, né, houve uma troca na diretoria do Ferroviário, né? Então o Ferroviário vinha com uma troca ali de comando e entender qual a filosofia desses novos comandantes, se vai chegar mais investimento no clube, se vai ser um período de austeridade, um período de não contratação, o que era que seria feito com a grana que o Ceará, aliás, que o Ferroviário tinha ganho da Copa do Brasil, enfim, tinha várias questões aí para serem descobertas. Perca de jogadores importantes, né? Durante esse campeonato, o Ferroviário contava ali com um quarteto mágico, né? Que quarteto mágico era esse? Enercino, né? Jogador paraibano, chamo ele de predador do Nordeste, tá bom? Então, jogava na equipe nessa época. Siloé, outro cara muito rodado aqui no futebol cearense, era um cara que era para dar velocidade pelo lado do campo, mas já não era mais tão veloz, mas era muito habilidoso, era um cara do drible, né? A gente tinha o Janeudo no meio campo, né? Janeudo, que foi um dos principais destaques do Ferroviário na subida do Ferroviário da Série D para a Série C, e o centroavante Edson Cariús. Então esse era o quadrado mágico ali da equipe do Ferroviário, um time que jogava com a posse de bola, mas aí esses caras saíram do elenco, né? Inclusive o Janeudo depois também saiu do elenco, e ficou ali basicamente só o Edson Cariús, que mais tarde também iria sair, como eu disse antes, para o Fortaleza, depois foi emprestado para outros clubes e tudo mais. Então, tinha essa perca importante de jogadores. Teve a manutenção do técnico, Marcelo Vilar, um cara super vencedor aqui dentro do Ferroviário, e isso era importante para tentar manter aí alguma coisa que prendesse, né, as esperanças do torcedor e também da diretoria, né, dessa equipe e tudo mais. Então, veja só, perdeu jogadores importantes, manteve o técnico. Até onde o técnico teve influência dentro disso, acredito que pouca, né? O time perdeu um pouco de dinheiro, perdeu um pouco de investimento, e isso ia prejudicar o Ferroviário mais para frente dentro da competição. Bom, foi criado um programa de sócio-torcedor, então buscando trazer o torcedor para o lado do clube. Isso foi uma característica importante. No entanto, com essa perca de jogadores, né, o interesse da torcida já não é tão grande assim. O Ferroviário é, vamos dizer assim, a terceira força da capital cearense, mas é uma torcida muito envelhecida, né? Então tem toda essa problemática aí na questão da torcida do Ferroviário. E teve a chegada do ídolo, né? Léo Jaime, jogador que tinha feito muito sucesso anos atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás,
na equipe do Ferroviário, rodou o Brasil todo, jogou muito bem, principalmente nos times do interior paulista. Tinha voltado para o clube, dando a esperança, né, de um Ferroviário um pouquinho mais forte. Então, essas foram as considerações feitas da análise do time. Então, você vê que é um conhecimento profundo sobre essas equipes, uma pesquisa bastante intensa. E as fontes que eu utilizei foi o gol.com.br, muito bom para você ver todo o elenco, ver estatísticas dos jogadores na temporada, ver a carreira do jogador, por quais clubes eles passaram, né? Tem algumas notícias também, as notícias não são muito atualizadas, mas nessa parte de elenco é um site muito bom. Globoesporte.com, principalmente o Globo Esporte do Ceará, né? O GE do Ceará é um GE bem ativo em alguns estados. É muito bacana, nem todos isso acontece, né? Mas aqui no Ceará acontece, a cobertura é boa, principalmente quando chega nesse período aí de competições nacionais. Ferroviário.com.br, o próprio site do clube, né? Também tem lá uma descrição do elenco, algumas notícias do clube. É interessante que você siga nas redes sociais também. Nesse caso aí eu usei o site, mas tem Twitter, tem Instagram, sempre é importante estar de olho. Resultados.com, né? Que agora é Flash Score, né? Na época era resultados.com. Então, aí eu utilizei mais para a questão de dados, para a questão de números e as minhas próprias anotações, que isso eu considero fundamental, né? Você ter esse contato, você conseguir assistir um jogo, conseguir conversar com pessoas que conhecem esse time melhor, conversar com amigos apostadores ou parentes que moram em outras regiões que gostam de futebol e que acompanham um time mais de perto, isso é muito importante. Informação é fundamental. Quanto menor a competição, mais importante é a qualidade das informações que você tem, porque isso pode fazer toda a diferença. Espero que tenha ajudado, tenha te mostrado um bom caminho aí para que você futuramente possa fazer suas análises e acompanhar os seus times para estar bem preparado para todas as competições que vão acontecer aí por esse Brasil e esse mundo afora. Aquele abraço, tamo junto, deixa esse like, né? Compartilha com os amigos, acredito eu que esse conteúdo foi de qualidade. Coloca aqui para mim se você gostou, né? Escreve as suas sugestões de próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima.